Olá pessoal do terceiro ano, vamos para mais uma aula de filosofia. Vamos trabalhar hoje aí governos teocráticos, tá? Então nós temos o que seria o governo teocrático, gente? Vamos pegar aqui de grosso modo e colocar para vocês assim, de uma forma simples para você entender. Governo teocrático é quando você tem um governo que se baseia nas regras religiosas, tá? Então é o governo que age segundo eles, tá? Utilizando-se, obedecendo-se à vontade de Deus. Então nós temos vários na história, tá? Nós temos vários governos teocráticos na história. Inclusive as monarquias pode ser considerado as monarquias europeias da Idade Média eram governos que eram teocráticos. Ou seja, eles tinham que estar de acordo à igreja, de acordo à vontade da igreja, para ser um governo considerado legítimo. Então, aquela junção lá, Estado, religião. Eles tinham suas regras, não era assim essencialmente teocrático, mas nós podemos considerar como um Estado teocrático, um Estado onde tinha uma religião oficial. Ou seja, naquele tempo, na Idade Média, na Europa, ninguém podia ser de outra religião. E aí, tá? E aí é onde está o grande perigo, principalmente para a atualidade, onde, devido à globalização, quando você torna um mundo mais global, automaticamente você vai ter um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura religiosa, onde você vai ter uma verdadeira salada religiosa. No Brasil, como é que a gente pode ter um governo que tenha algumas características teocráticas? É impossível. É você excluir boa parte da sociedade brasileira. Onde fica, por exemplo, aqui no Brasil, é um país onde tem por característica a aceitação de todas as outras religiões. Aqui nós temos o budismo, aqui nós temos o islamismo, aqui nós temos o indianismo, aqui nós temos o judaísmo, aqui nós temos o cristianismo, aqui nós temos as religiões afro-brasileiras, aqui nós temos uma série de manifestações religiosas. Se eu tenho um país com 210 milhões de habitantes, distribuída por as mais variadas denominações religiosas, distribuída o próprio cristianismo, que é a religião predominante, existe aí uma subdivisão entre católicos e protestantes. O catolicismo, ele sendo unitário, né? Ou seja, a Igreja Católica ela é unitária. Ela obedece parâmetros e regras vindo lá do Vaticano. Então ela tem a parte do catolicismo no Brasil, tem essa unificação. No entanto, no lado do protestantismo, a gente não pode falar isso. Então nós temos uma série de ramificações, uma série de outras denominações. Isso só no cristianismo, entendeu? Sem se falar nas religiões afrodescendentes, tá? Que é uma religião afrodescendente. Ela é uma religião que traz elementos da África, elementos das religiões dos negros africanos e também elementos do cristianismo. É um sincretismo religioso. Ela pega elementos, ela pega, por exemplo, se eu não me engano, lá tem a figura de Jesus, no candomblé, e eles dão o nome de Exu. Exu era um deus lá das tribos africanas. Então eles trazem para cá e pegam o deus daqui, né?
que Jesus representa a figura divina, e eles dão o nome do Deus dele lá. Então é sincretismo. Então é impossível, pessoal, é impossível a gente ter um Estado teocrático no Brasil. Impossível. Porque o Estado ele tem que abraçar todo mundo, ele tem que ser um protetor, ele tem que ter um cobertor de proteção para todas as pessoas. E nenhum governante, nenhum representante do povo, ele pode ter uma denominação religiosa preferencialmente. A figura do indivíduo, sim, mas a figura, por exemplo, a presidência da República, ela não pode ter nenhuma tendência à religião, ela tem que ser laica, tá? Diante disso, dessas questões do mundo ser globalizado, do mundo ter toda essa diversidade religiosa, é inaceitável a gente ter o que nós vamos ter aqui na página 238. Fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo, gente? O que é o fundamentalismo? Fundamentalismo, ele é o quê? É a aversão à religião do outro. Ou seja, eu vou matar o outro por ele não ser da minha religião. Isso acontece? Acontece. Só a morte física? Não. Por exemplo, aqui uma crítica mesmo. Não aos fiéis em si, mas coitados, as pessoas que, muitas vezes, por uma interpretação bíblica equivocada, faz que as pessoas se tornem o quê? Se tornem pessoas que deixem de viver. Pessoas que vivam condenando os outros por não fazer parte da religião. Eu achei interessante que eu estava em um determinado lugar assistindo uma palestra, e tinha uma pessoa, você vê como é que é o fundamentalismo religioso. O problema do fundamentalista é que ele não percebe, ele pensa que está fazendo a vontade de Deus. Ele pensa que ele agindo daquela forma é que ele está agradando a Deus. Tá? Enquanto que, por exemplo, o cristão fundamentalista, se você lê os 4 evangelhos, que são ali a essência do cristianismo, são os livros que falam diretamente das ações de Jesus, você não vai ver ali uma vírgula de ódio a ninguém, nem daqueles que estavam levando ele para a cruz. Ele não vai rejeitar ninguém. Você vê uma ideia, vamos pegar aqui os exemplos. Ele conversa com a samaritana, que era um povo discriminado pelos judeus. Ele conversa com a mulher adulta, que era uma pessoa que era apedrejada por ter cometido adultério. A mulher, né? O homem não. Ele conversa com os romanos, que era odiado pelos judeus. Ele recebe, ele vai comer na casa dos cobradores de impostos, que eram considerados ladrões do povo. Entendeu? Então você vê que o cristão ele não pode ser fundamentalista. Aí, contando o fato, eu estava num determinado lugar, se vocês têm para ilustrar aqui a nossa aula, e me lembro que tinha um rapaz lá dando palestra, ele foi lá, deu um monte de saudação e começou a fazer umas saudações das religiões afrodescendentes. E a pessoa estava nesse ambiente, simplesmente sentou, achou que ali era o maior pecado do mundo, ela fazer qualquer saudação com as religiões afrodescendentes. Primeiro ponto, gente, eu conheço um pouquinho desse mundo aí, tá? Da minha vida eu passei 5 anos, fiz o curso de filosofia e faltou fazer o curso de teologia para me ser padre. Então eu tenho mais ou menos noção do que eu estou falando. Não sou total leigo na história. Então o que acontece? Essa pessoa ficou zangada porque o rapaz lá fez umas saudações. Eu não lembro mais qual é a saudação. Tá? Eu não lembro mais qual é a saudação que ele fez. Mas era uma saudação a uma entidade
tá? Como eles chamam, tá? Das religiões afrodescendentes. Isso era numa escola. Olha, a escola ela tem que ser laica. A escola não pode levar para dar palestra sobre cristianismo. A não ser um estudo para vocês conhecerem o cristianismo. Mas não catequizar vocês dentro da escola. E se tiver lá um menino que seja budista? Se tiver um menino lá que aprendeu que o certo, que a forma de buscar Deus, de entrar em contato com a divindade, são aquelas formas das religiões africanas. Então, a laicidade tem que ser respeitada. Não vivemos num Estado teocrático. A escola não faz parte do Estado, não faz parte de nenhuma denominação religiosa. Se o Estado é laico e ela faz parte do Estado, a escola tem que ser laica também. A escola não pode ter nenhum símbolo de qualquer religião. Ah, isso é uma escola ateia? Não, isso é idiotice você pensar assim. Não, a escola só respeita a forma que as pessoas buscam Deus. A escola só respeita isso e tem que respeitar. A escola não é para estar orando, rezando o Pai Nosso, que é uma oração do cristianismo. E se tiver um menino lá que seja judeu, como é que fica? Ele vai se sentir bem ou ele vai se sentir discriminado? Então, são algumas questões que não é questão de fé de ninguém. Outro dia, as pessoas estavam agora nessa questão do coronavírus, ou seja, vamos orar. Não adianta você dizer que vai combater o coronavírus orando. Orando é uma questão muito pessoal. É uma relação sua com Deus. Para combater o coronavírus, você tem que manter-se em isolamento social, não é orando. Você pode ser até ateu, tá? Que não é porque você ser ateu que você vai pegar o coronavírus, não. Você pega se você não respeitar as regras da OMS. Então, quando você critica qualquer uma dessas atitudes, pessoal, isso é o fundamentalismo. Onde você não escuta, onde você não tem a capacidade de escutar e de respeitar a religiosidade, a espiritualidade do outro. Isso é fundamentalismo. E a nossa sociedade, ela está cheia de fundamentalistas. Outra característica do fundamentalista, da pessoa que tem uma religião fundamentalista, ela pensa que ela é dona de Deus. Ela não é ela que serve a Deus, é Deus que serve a ela. Ela é capaz de sofrer um acidente, uma catástrofe, e ela sobreviver. Ela diz: eu sobrevivi porque é por causa que eu sou protegida, eu sou uma escolha de Deus. Como se Deus fizesse essa distinção. Vocês estão entendendo o que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é quando você não respeita, é quando você não aceita, é quando você quer ser dono de Deus. Quando você pensa que Deus é seu. Quando você humaniza Deus. Eu vejo o comportamento das pessoas. Que você vai para o inferno. Que você vai para o inferno. Que você isso, que você aquilo. Isso é a pessoa se sentindo dona de Deus. Ué, por que eu vou para o inferno? Por que o ateu vai para o inferno? Se ele não faz mal a ninguém. A pessoa, voltando para os cristãos, a pessoa não lê a Bíblia direito. A pessoa lê pedaços da Bíblia para justificar o que ela quer dizer. E a Bíblia tem um contexto. É pecado, por exemplo, só para a gente ilustrar o final da nossa aula, é pecado ter imagem em casa? Não. Qual é a representação da imagem na Bíblia? A representação da imagem na Bíblia era quando a imagem substitui Deus. Essa não. Essa a Bíblia condena. Mas você tem uma imagem engraçada. A pessoa condena lá a imagem lá de gesso, de uma santa, de qualquer coisa. Mas, no entanto, tem um monte de imagem de filho, de mãe, de pai que já morreu lá na casa. Ou seja, qual a diferença? As duas não são imagem? Se um é pecado, o outro também é. Isso tudo, gente, isso tudo
É o que nós chamamos de fundamentalismo religioso. Eu não sou obrigado a aceitar santo de ninguém. Eu respeito. Tá ok? Boa aula e até a próxima.